Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela leitura desse texto, embora conhecido nosso, lido por nós, sabemos que por meio dele o Senhor tem lições e aplicações para as nossas vidas. Que essa noite, ó Deus, ao falar aos nossos corações, nós possamos achar proteção, descanso, possamos achar também forças para continuarmos a viver, possamos entender também, ó Deus, que o Senhor mesmo é o Deus do livramento e não existe outro além do Senhor. E que o Senhor então, ó Deus, seja exaltado e glorificado através dessa mensagem essa noite, e que nós sejamos edificados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nessa noite sobre o caminho do livramento, baseado no texto que nós lemos, de Êxodo 14, 15 a 28. Quando nós estudamos um pouquinho a história do homem, nós percebemos que na história, em alguns períodos específicos, os homens ou o homem sempre esteve voltado para algum tipo de libertador. Muitas vezes o homem se angustiou, até que em um momento específico algum líder se levantava e empreendesse o livramento para aquele grupo de pessoas, para aquele país, para uma determinada região até mesmo. Como, por exemplo,
homens como Martin Luther King, Lutero, Churchill, Gandhi, Mandela, tantos homens assim, foram líderes de sucesso no passado e que deixaram um legado e que marcaram a história no tempo em que viveram, porque foram revolucionários na sua forma de liderar o povo e que trouxeram ao povo um certo tipo de libertação, um certo tipo de até mesmo liberdade de alguma lei ou de algo imposto pelo Estado, por um grupo, enfim. Foram homens que mantiveram uma forte liderança. Moisés, ele surge na história como um homem assim, um homem para livrar um povo de uma tirania cruel que era empreendida sobre eles pelo Egito e pelo faraó. Quando nós olhamos a história de Israel e esse texto aqui que nós lemos, nós podemos analisar e perceber alguns pontos importantes e que demonstram que a verdadeira vitória não estava na mão de Moisés, embora fosse um líder exemplar. Davi também foi um rei exemplar, mas nós sabemos que quem derrubou Golias não foi o Davi, foi Deus. Nós sabemos que Josué, depois de assumir o lugar de Moisés, ele também foi um líder exemplar, mas quem conduziu o povo para a terra prometida não foi Josué, foi Deus. Josué foi só um instrumento usado por Deus para tudo isso. Semelhantemente, nós sabemos que quem abriu o mar vermelho não foi Moisés, ele nem tinha poder para isso, quanto menos a vara que ele cravou na beira do mar. Não tinha poder para isso. Quem abriu o mar vermelho, nós sabemos que foi Deus. Então, o livramento, o milagre, o caminho do livramento não estava na mão, e nem está na mão de homem algum. O caminho do livramento está na mão de Deus, e sempre teve em toda a história do povo. Os grandes líderes deste mundo, irmãos, para empreenderem sucesso, eles tiveram que usar malícias, como Hitler. Eles tiveram que usar artimanhas, eles tiveram que usar finanças, eles tiveram que usar ditaduras corrompidas, eles tiveram que usar tantas outras coisas ilícitas para alcançar os seus objetivos. Porém, Deus usou a si mesmo para fazer a diferença na vida do seu povo. Deus usou a si mesmo para libertar o seu povo das mãos dos egípcios. Deus usou a si mesmo para salvar um povo que era oprimido debaixo das garras de Satanás, que manejou a vida de Faraó durante todo o tempo. Em toda a Bíblia, irmãos, há um personagem central que comanda toda a história. O protagonista da história da redenção, o protagonista da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é Moisés, não é Josué, não é qualquer outro líder que empreendeu sucesso, vamos dizer assim, não é Davi, não é Salomão, não é João, não é Pedro, não é Paulo. Quem comanda toda a história, sempre comandou e continuará comandando, é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o principal de toda a história do homem. A Bíblia, irmãos, de forma nenhuma é humanista. A Bíblia, ela é teocêntrica. A Bíblia coloca Deus no centro de toda a história do homem. O homem nunca é o protagonista da história na Bíblia. Deus sim está por cima de toda a história. Portanto, o caminho do livramento empreendido a Israel, por mais que Moisés foi o homem, o líder na frente, mas por trás dele estava o próprio Deus. E nós vamos ver aqui nesse texto como que Deus age
para libertar o povo por meio de Moisés, a fim de levá-lo à terra prometida. Nós vamos ver o caminho do livramento até o povo passar pelo mar e chegar do outro lado. Quem que esteve na ação o tempo todo? Em primeiro lugar, vamos olhar aqui as ações de Deus neste caminho do livramento para Israel e o que isso tem a ver com as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vemos a ação de Deus em escolher o líder. Então, em primeiro lugar, Deus escolhe o líder. Moisés, ele foi uma escolha divina, irmãos. Quando nós lemos Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 2, nós vemos Moisés nascendo, e a partir dali, Deus já tendo um propósito na vida de Moisés. Diz assim: e foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Daí em diante, você já sabe a história de Moisés. Desde o início, irmãos, Moisés fez parte do plano de Deus em toda a sua vida. Ter sido criado pela filha de Faraó, fez parte do plano de Deus. Tornar-se um homem culto, fez parte do plano de Deus para a vida de Moisés. Conhecer tudo sobre o Egito, estava no plano de Deus para a vida de Moisés. Depois de ter matado um egípcio que maltratava um hebreu, também Deus sabia disso e estava no plano de Deus. Porque depois disso, irmãos, Moisés ele foge para o deserto, e nessa fuga para o deserto é o encontro com Deus diante da sarça ardente. Você lembra dessa história? Quando no meio de um fogo, de uma sarça que estava ali ardendo, acesa, uma voz conversa com Moisés. Ver uma sarça ardente, acesa no deserto era normal num solo quente, num sol escaldante. Qualquer coisa podia pegar fogo. Agora uma sarça falar não era comum. E Deus fala com Moisés ali. Tudo isso, irmãos, estava nos planos de Deus para a vida de Moisés. Em um bom tempo, a família de Moisés teve uma influência benéfica em sua vida. Joquebede, a mãe, teve uma influência boa na vida de Moisés. Miriam, Arão e seus irmãos também. E por fim, o seu sogro chamado Jetro. Tudo envolveu, irmãos, a escolha desse líder por Deus. Deus escolheu o líder e planejou tudo para que Moisés estivesse aonde ele tinha que estar. Talvez para os israelitas, Moisés poderia até ser chamado de traidor da pátria. Eles podiam até dizer assim: olha, nós não queremos a liderança desse homem. Quem é este homem aí? Mas Deus sempre sabe o que faz. Você pode ter certeza que Deus escolhe o líder. Então, se Deus colocou um determinado líder sobre o seu povo, Ele sabe o que faz. Se Deus colocou um determinado pastor para comandar uma igreja, para pastorear uma igreja, Deus sabe o que faz. Se Deus colocou um determinado líder diante do coral, Deus sabe o que faz. Se Deus colocou um determinado líder sobre um grupo de jovens, Deus sabe o que faz. Se Deus colocou um determinado líder para qualquer ministério da igreja, seja nas senhoras, seja nos homens, Deus sabe o que faz. Deus põe e Deus tira. Portanto, nós não temos autoridade nenhuma para instituir alguém ou para depor alguém. Se alguém chegar para você e disser assim: olha, pastor não está muito bem na igreja, vamos tirá-lo
vamos fazer um complô, cai fora, irmão, porque vai dar ruim para a sua vida. Só Deus põe e só Deus tira. Deus escolhe o líder. Foi assim que ele fez com o povo de Israel. Deus escolheu o líder certo para comandar o povo naquele momento. Talvez o povo não queremos, Senhor, não, mas é esse que eu quero. Ele é o homem. Segunda ação de Deus no caminho para o livramento, além de escolher o líder, Deus ditou a ordem. Está lá. Deus dita a ordem. Na verdade, o terceiro ali, irmãos, era para estar no segundo. Mas é Deus dita a ordem. Esquece o número e vai pela sequência ali. Deus dita a ordem. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 15 de Êxodo. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o que, irmãos? Que marchem. Quem é que deu a ordem? Deus. Eu lembro que quando Josué assume o lugar de Moisés, quem ditou a ordem também foi Deus. Deus disse para Josué assim: olha, Josué, todo lugar que o povo pisar a planta do vosso pé, eu darei a vocês. E daí adiante, Deus começa a ditar ordem para Josué e para o povo, o que eles deveriam fazer. Não foi diferente aqui e não foi diferente lá depois com Josué. A ordem de Deus, irmãos, a Moisés, era simplesmente para ele ver a obediência de Moisés e do povo. Por quê? Porque a promessa já havia sido feita. Deus, lá atrás, já havia dito para Abraão que daria uma terra para o povo, e que ele não falharia nessa promessa. E agora, Deus diz: marchem para a conquista da terra. O povo, irmãos, nessa ordem, o que deveria fazer? Somente uma coisa: o povo tinha que confiar e o povo tinha que obedecer. E eles então obedecem a ordem do Senhor, começam a marchar em direção ao mar. Chegando diante do mar, Moisés estende o cajado em direção ao mar e o mar se abre. O momento agora não é de ficar olhando o mar aberto. O momento agora é de caminhar, irmãos. Não tem outra opção. Se o povo não marcha, se o povo não caminha, o mar ia se fechar. Então tinham que caminhar, tinham que marchar. Se eles voltassem, o que aconteceria? Seriam capturados outra vez, seriam escravizados de novo, e com certeza Faraó colocaria sobre o povo um jugo triplicado do que eles haviam passado lá. Então a ordem é para frente. Então Deus dita a ordem, e quando Deus dita a ordem, o que temos que fazer? O que, irmãos? Obedecer. O povo confiou e obedeceu. Na nossa vida cristã, ocorre a mesma coisa, irmãos. Nós temos duas opções: ou seguimos e temos barreiras pela frente, ou desistimos e a destruição, ela vai acontecer. Nós vamos perder as bênçãos do Senhor, conforme diz o Salmo 1, versículo 6. Na vida com Deus é assim. Deus diz: ou você recebe a Jesus, toma a decisão de receber, ou a perdição é certa. Ou você crê que Jesus é o único que pode dar salvação, ou você não crê. Em cima do muro não dá. Você precisa decidir. A palavra de Deus diz que nós temos que viver uma vida de santidade. Ou você se dedica a isso, obedece, confia que Deus vai te conduzir para essa vida de santidade, ou você abre mão de tudo e vive uma vida fora das bênçãos do Senhor, e trazendo as consequências sobre a sua vida. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma música de um rapaz chamado Sérgio Pimenta, que essa música diz assim: Deus somente há um,
e tem deixado claro: o caminho é Cristo e não há outro amparo. Ou seguir a Cristo e é dura caminhada, ou rejeitar a Cristo e não se tem mais nada. Ou você segue a Cristo e tem tudo, ou deixa de seguir a Cristo e não tem nada. A ordem de Deus está dada: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A ordem de Deus está dada: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida. A ordem de Deus está dada: sede santos porque eu sou santo. Ou você faz isso, ou você perde as bênçãos e pode sofrer as consequências do Senhor. Com o pai, o seu pai carnal, seu pai de casa, a sua mãe, a nossa mãe, aquilo que nós vivemos todo dia, às vezes ela fala para você alguma coisa e você não obedece. Tudo bem, ela vai deixar de te corrigir. Talvez na hora você nem vai sofrer consequência nenhuma. Talvez você barganha com ela ou com ele, mas com Deus não é assim. Deus diz, você precisa obedecer. Com Deus não tem barganha nos mandamentos, não tem barganha com a ordem, não tem barganha com a promessa. Deus não muda. Então, se Deus dita a ordem, o que fazer, irmãos? Obedecer e confiar. Sequência disso, aquele que sabe que Deus escolhe o líder, sabe que Deus é quem dita a ordem, começa a obedecer essa ordem. Qual que é a sequência disso? É a sequência para a bênção, é a sequência para o livramento. Depois disso, irmãos, vem a outra ação de Deus no caminho para o livramento, que é: Deus é quem protege, que agora seria o terceiro, mas está ali embaixo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Deus é quem protege. Embora os egípcios perseguiram os israelitas, você conhece a história, né? É interessante, irmãos, como em todo o processo da perseguição, Deus defende Israel o tempo todo e de forma extraordinária. Ao mesmo tempo que Deus está tão longe de Israel, está lá no céu, Ele está tão perto, porque nós vemos Deus agindo para proteger Israel desde a saída do Egito, agora abrindo o mar de forma miraculosa e com certeza, irmãos, usando um efeito visual espetacular. Eu fico pensando naquele mar, segundo Êxodo 14, versículos 19 e 20, que dizem assim: e o anjo de Deus, Êxodo 14, 19 e 20, isso mesmo, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou, e diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e entre o campo de Israel, e a nuvem era de trevas para aqueles, e para este clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Diz o texto que as águas ficaram como 2 muros. Você já imaginou, irmãos? Aquelas águas afastadas de um lado para o outro. Eu acho que aqui Deus colocou o Spielberg do Indiana Jones no bolso. Tamanho o efeito especial que aconteceu naquele momento. A cena aqui era espetacular, assustadora, irmãos. E o barulho então? Gente, Deus é cinematográfico além de tudo, né? Eu fico pensando o barulho do vendaval, daquele mar se levantando, e aquele povo olhando: meu Deus, o que é isso?
e a proteção de Deus em volta de Israel, sem que os egípcios pudessem chegar, porque além de tudo isso, havia a nuvem protegendo e distanciando um ao outro. Foi assim durante toda a caminhada também, durante o deserto. Que Deus é esse, irmãos? É o Deus que protege. É o Deus que protege. O Deus que protegeu o povo é o mesmo Deus que nos protege hoje. Você crê nisso? Eu creio nisso. Por isso que eu descanso quando a gente passa por algumas lutas que a gente acha que não deveria passar e nos pega de surpresa. Porque Deus, Ele tem a mania de montar um cenário para cuidar de nós, que a gente nem sabe o que Deus pode fazer, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, Deus no céu está movimentando e se movimentando para cuidar e proteger as nossas vidas. Hoje nós vivemos na era da mídia, não é? Do visual, do ganha quem faz melhor. Então aqui, irmãos, Deus sai na frente de tudo e de todos, porque o que Ele fez foi espetacular para proteger o seu povo. Deus errou? De maneira nenhuma, irmãos, deu tudo certo. Tudo aquilo serviu para afirmar a confiança em Deus e em sua provisão. Daí para frente, no caminho do livramento, só falta um passo. Aqui Deus protegeu. Estavam passando pelo mar. Agora, chega o último estágio do livramento, que é Deus dando o livramento. Então, Deus é quem dá o livramento. Eu fiz aqui, irmãos, questão de todas as partes da mensagem essa noite, e por aquilo que o texto nos diz. Em nenhum momento o texto mostra o homem agindo para livrar o povo, mas em todo o tempo o texto mostra Deus agindo para livrar o povo. Então é o Deus escolhendo o líder, é Deus ditando a ordem, é Deus quem protege e é Deus quem dá o livramento. Versículos 23, veja o livramento que Deus dá para o povo de Israel. E os egípcios que o seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou, e o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O que acontece agora no final, irmãos? Qual que é a cena? Agora, os egípcios sendo destruídos totalmente pelo Senhor. Quem é que sobrou para contar a história daquele povo? Quem, irmãos? Todos que entraram pelo mar, morreram todos. Não ficou ninguém para contar a história. Quando Deus faz o milagre, quando Deus dá o livramento, Deus não deixa resquício, ou Deus não deixa a possibilidade para voltar atrás. Quando o livramento é completo, ele é completo de uma vez por todas. Deus tem o tempo dele para tudo, mas quando Deus completa esse livramento, não há volta. E existe no versículo 15, irmão, no capítulo 15, desculpe, o cântico de Moisés. Inicia o capítulo 15, versículo 1, dizendo assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
E eles continuam louvando a Deus. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. As águas agora, para os israelitas, serviram de muro de proteção. Para os egípcios, serviram de muro de destruição. O cântico de vitória, Moisés e o povo entoam a partir do versículo 1 do capítulo 15. A intervenção divina, irmãos, para o povo é grande. O exército de Faraó morre e Israel sai livre de toda aquela situação. E o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. Livramento parecido ao dos hebreus, Deus nos concedeu. Você sabia disso? Quando que Deus nos concedeu um livramento parecido ao livramento dos hebreus? Quando nós somos livres do opressor das nossas vidas, que é o próprio diabo. Quando nós somos livres do mundo, que simboliza o Egito. Livramento igual àquele, irmãos, Deus nos concedeu pelo maior libertador humano da história e divino ao mesmo tempo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olhando para isso, nós conseguimos fazer alguns paralelos entre a vida do povo lá e a nossa vida com Deus aqui. O primeiro paralelo é que, como Moisés foi um líder nato para Israel, e querendo ou não, sendo usado por Deus, ele revolucionou a sua época. A história de Moisés revoluciona a vida das pessoas até os dias de hoje. A história de Moisés é conhecida, é contada, é narrada até nas universidades, como o grande líder de Israel. Assim Jesus, irmãos, superando Moisés e todos os líderes, ele veio para revolucionar o mundo, continua revolucionando, com sua mensagem, com sua vida e com seus atos. Tanto é que diversos livros, nas diversas áreas, financeira, motivacional e tantas outras, são escritos tendo como base os ensinos de Cristo. Princípios de vida em livros são escritos tendo como base aquilo que Jesus falou. Jesus é a divina escolha de Deus, irmãos, para salvar as vidas, para libertar do pecado, da perdição e de toda a mazela que a humanidade passa. Moisés foi escolhido lá para libertar o povo das garras do Egito, que era comandado por Faraó. Jesus foi escolhido por Deus nos tempos de hoje para libertar a humanidade do Egito, que é o mundo, e das garras do diabo. Não existe outra pessoa, não existe outro líder, não existe outro meio. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que conduz o homem a Deus. Nós vimos aqui que em tudo Moisés obedeceu ao Senhor, sim ou não? Em tudo. E Jesus, será que ele obedeceu o Pai? Sim ou não? Lógico que sim, até no momento da cruz, irmãos. Aquela palavrinha em Lucas 19:30, quando Jesus diz assim: está consumado. O que Jesus está dizendo: eu fiz tudo o que deveria ter feito e o que o Pai me pediu que eu fizesse. Jesus obedeceu a Deus até o final. Se ele obedeceu, nos compete também obedecermos ao Senhor. A proteção que Israel teve de Deus foi promessa do Senhor.
E Jesus também, irmãos, nos deixou mensagem de proteção, de cuidado e de suprimento para todos os dias das nossas vidas. Ele diz na sua palavra que não é nem para nós nos preocuparmos com o dia de amanhã. Por quê? Porque se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades serão supridas. Todas elas serão supridas. O Evangelho, irmãos, é a mensagem de livramento do Senhor para as nossas vidas e para a vida do homem. A ressurreição de Cristo é para nós hoje como a vitória de Israel foi para eles naquela oportunidade. Ao passar pelo mar, eles estavam vendo lá na frente uma nova vida. Porque Jesus ressuscitou, nós também podemos enxergar lá na frente uma nova esperança. Agora, para que isso seja real na vida de uma pessoa, ela precisa entregar-se para que esse líder, o Filho de Deus, comande totalmente a sua vida. Lá, Moisés foi o grande líder que comandou o povo. Aqui, Jesus é o grande líder que quer comandar a sua vida. Então, o primeiro passo para esse livramento é você entregar a vida para Jesus. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode salvar e libertar. Um dia, Jesus voltará. Amém, irmãos? Jesus voltará. Assim como os israelitas cantaram com Moisés o hino de vitória no capítulo 15 de Êxodo, nós também cantaremos com as multidões o hino que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 12, que diz assim, Apocalipse 7, versículos 9 a 12. Diz assim os versículos: Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Nós estaremos aqui, nesse dia. Cantaremos também ao Senhor, diante do trono, e com grande voz dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças e honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Somente aquele que opera tal livramento nas nossas vidas deve ser louvado dessa forma. E um dia nós cantaremos essa canção ao nosso Deus que nos livrou, nos salvou da perdição do pecado, de uma vez por todas, lá no céu e por toda a eternidade. Eu quero terminar te fazendo uma pergunta, ou duas. A primeira delas, não seria você também um daqueles que desfrutam do grande livramento do Senhor hoje? Você já foi salvo por Deus, salva pelo Senhor? Deixa eu ver sua mão. Ergue sua mão para mim. Amém. Então você já está desfrutando desse grande livramento do Senhor. Não seria você um dos mais que estão ainda fora desse grupo do Senhor, que está precisando desse livramento da escravidão do pecado? Você não tem certeza ainda de que será livre eternamente da perdição? Pensa nisso, enquanto eu termino o culto,
fazendo uma oração. Abaixe sua cabeça, por favor.